família! Com vocês, o projeto CEA em Casa. Para você que é sócio do Clube do Livro, os livros já estão disponíveis no DIS. É só você vir aqui na nossa casa e retirá-los. Caso você queira o nosso serviço de delivery, entre em contato com o DIS e saiba como isso pode ser feito. E se você não for sócio ainda do Clube do Livro, venha no DIS e se informe. Seja sócio também. Com vocês, Adriana Lins, com o tema A Alma Após a Morte. Olá, amigos queridos. Estou muito feliz em estar participando do projeto CEA em Casa. Que Jesus nos abençoe. O tema de hoje é a alma após a morte. Por mais difícil que seja esse tema, esse assunto, é inevitável. Todos nós vamos passar pelo processo da morte. O que vai acontecer conosco após a morte? Allan Kardec, no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, buscou esclarecimentos sobre esse assunto. E nós vamos perceber, durante o estudo desse tema, o quanto é importante nós esclarecer sobre isso antes de passarmos pelo processo da morte. Na pergunta 149, Kardec diz: que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos responderam: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Pergunta 150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? E os espíritos responderam: sim, jamais a perde. Essas duas respostas e todos os conteúdos do capítulo 3 nos esclarecem sobre a imortalidade da alma. E o que isso impacta na nossa vida? Essa informação, como que nós podemos compreender a informação de que nós não vamos morrer após a morte? Nessa questão, nós vamos ver que o espírito ele tem uma jornada. E nessa jornada, ora ele está no plano espiritual, ora ele está encarnado no seu corpo físico. E há esse retorno ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Nesse retorno, o que acontece? O que acontece com esse espírito? Como nós chegamos ao plano espiritual? Isso que nós vamos estudar hoje. E vamos ver no exemplo que André Luiz relata no livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier. No capítulo 1, André Luiz relata: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. No entanto, meus pulmões respiravam a longo exaustos. Esse relato do André Luiz, eles nos faz compreender o estado de perturbação logo após o desencarne. Todos os espíritos passam por isso, porém não existe regra, não existe a igualdade de estado nesse período de perturbação. Na verdade, o que acontece é que o espírito está tomando a consciência que ele passou pelo processo da morte do corpo físico. E ele começa a ter consciência de si mesmo. Porém, o que vai influenciar essa chegada, esse retorno ao plano espiritual e como isso vai refletir nesse indivíduo? Na verdade, o que vai influenciar é justamente a evolução desse espírito, não é? E isso vai determinar esse período, ou
o quanto esse espírito está apegado ao corpo físico, o quanto esse espírito está ligado às sensações do corpo físico e à vida material. Então, quanto mais evoluído esse espírito, mais rápido é o desprendimento e essa consciência de si mesmo. Quanto mais ligado ao corpo físico, às sensações do corpo, mais aos vícios morais, esse irmão, esse indivíduo, ele vai ter mais dificuldade nesse desprendimento e nesse despertar no plano espiritual. Alguns indivíduos, quando desencarnam, chegam no plano espiritual e, por exemplo, reencontram familiares, reencontram amigos. Outros espíritos já são socorridos por trabalhadores, benfeitores do plano espiritual. Ninguém está desamparado, porém a percepção do que está acontecendo à sua volta vai depender do mundo íntimo, de como a mente desse indivíduo que desencarnou se encontra naquele período do desprendimento e do despertar no plano espiritual. Nós vamos entender melhor isso também no Mundo Maior, no livro Mundo Maior, no texto Na Jornada Evolutiva, onde Emmanuel ele explica o seguinte: cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado. Esse mundo íntimo, quando o livro dos Espíritos fala do mundo íntimo, ele está dizendo dessa questão, o que o espírito tem de bagagem. E que bagagem é essa? A que se refere essa bagagem? Na verdade, quando nós estamos encarnados, nós estamos envolvidos na vida material. Nós temos o cotidiano, nós temos todas as demandas desse cotidiano. Então, nós vamos entrar numa filosofia do imediatismo. Nós somos envolvidos pelos problemas, pelas dificuldades, pelos relacionamentos, de tudo que envolve a nossa vida aqui na Terra, a nossa vida nesse corpo físico. Então, o homem, ele fica desatento, quanto mais ele fica envolvido nesse imediatismo da vida. Então, se ele não busca cuidar do seu lado espiritual, se ele não busca se conectar com Deus, ele não percebe o quanto isso o prejudica quando ele vem a desencarnar. E esse imediatismo faz com que o homem ele fique invigilante quanto à sua vida espiritual. Mas, mesmo que ele desenvolva um relacionamento com Deus, ele tem uma intimidade com Deus através da oração, através da elevação do pensamento, quanto mais ele cultiva essa elevação de pensamento, quanto mais ele cuida do seu espírito, aí sim ele tem uma maior facilidade de chegar no plano espiritual e mesmo estando numa dificuldade, numa situação difícil de sofrimento, ele consegue perceber o amparo da espiritualidade amiga. Então, o que vai dificultar, o que vai determinar o tempo de um sofrimento no plano espiritual é justamente essa percepção da sua realidade espiritual. E isso difere de espírito para espírito, de indivíduo para indivíduo. Então, quando nós desencarnamos, nós podemos ter um desencarne e um despertar com tranquilidade, com paz de espírito, mas também nós podemos nos deparar com sofrimentos. E agora nós vamos continuar esse estudo e vamos verificar no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 35, a mensagem titulada Semeadura. Nessa mensagem, inicia com uma frase, e a frase é a seguinte: mas, tendo sido semeado, cresce. Quem disse essa frase foi Jesus, no Evangelho de Marcos,
capítulo 4, versículo 32. Então Jesus disse: mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus aqui está se referindo a uma lei de Deus. Toda semeadura se desenvolve. Isso é uma lei. Todos nós estamos submetidos às leis de Deus. Nós não temos como fugir dessas leis. Então, quando, nesse texto do Caminho, Verdade e Vida, que Jesus se refere a essa semeadura é a semeadura do mundo íntimo. Então, quando nós começamos a nos preocupar em semear o bem no nosso mundo íntimo, nós estamos aí participando de um movimento de evolução, porque nós estamos semeando o bem. E o bem, ele é vida, ele é o progresso. Toda vez que nós nos preocupamos nessa semeadura, nesse cuidado com o nosso íntimo, quando nós nos preocupamos em sondar o nosso pensamento, os nossos hábitos, as nossas ações, as nossas palavras, sempre cultivando o bem, nós estamos nesse movimento de evolução. O contrário acontece quando nós buscamos semear o mal. Se eu começo a semear o mal, eu estou num movimento de estagnação, ou seja, não há evolução. Eu fico numa estagnação. Por quê? O mal, ele aprisiona, você fica preso a vícios morais. Então, esses vícios morais acabam virando círculos viciosos e você passa a ter um comportamento de repetição. Então, eu vou dar um exemplo. Você identifica que você tem o hábito da maledicência e do sarcasmo. É um vício, moral. Quando você não percebe isso e você continua cultivando isso no seu dia a dia, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, isso vai sempre enraizando no seu mundo íntimo. E aí você não evolui, você repete. Então você pode passar encarnações repetindo esse padrão de maledicência, de sarcasmo. E você tem até dificuldade de perceber, porque é um hábito natural. No capítulo 12, Lísias do livro Nosso Lar, Lísias vai explicar para André Luiz o seguinte: todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações. Isso aqui também é uma lei. É a lei de sintonia. Então, como disse Lísias, onde nós estivermos, ou seja, mesmo que eu esteja no plano espiritual, ou se eu estiver encarnado, eu vou irradiar. O que eu cultivo? Se eu estou cultivando, se eu estou semeando no meu íntimo, no meu mundo íntimo, o bem, se eu estou trilhando o meu caminho, buscando sempre melhorar como pessoa, buscando as minhas imperfeições, lutando contra as minhas imperfeições, eu estou vibrando esse bem. E aí eu sintonizo com espíritos encarnados e desencarnados que estão nesta mesma sintonia. Então eu estou vibrando nesta sintonia. Quando eu não faço isso, pelo contrário, eu não percebo o quanto de vícios morais eu tenho, eu irradio esses vícios morais e eu continuo nessa sintonia, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. E aí eu fico repetindo esse ciclo vicioso. Como nós podemos fazer para quebrar esse vício? Nós estamos falando da imortalidade da alma, nós estamos tendo conhecimento. Após a morte, a vida continua. Como espírito, eu continuo evoluindo. Então, não adianta eu ter o conhecimento sobre a imortalidade. Eu tenho que atrelar a imortalidade
há uma ação, e essa ação é a responsabilidade. Quando eu consigo crer na imortalidade da alma e me responsabilizar pela minha encarnação, ver a minha encarnação como minha responsabilidade, como meu dever de buscar a mudança, de buscar a transformação, sim, eu estou conseguindo cumprir com a tarefa de evoluir nessa vida, nessa encarnação. E nós podemos fazer isso, rompendo com esses ciclos viciosos. E como eu posso fazer isso? Do jeito que Jesus ensinou, do jeito que a doutrina espírita nos ensina, sempre buscando sondar os nossos pensamentos, sempre buscando sondar os nossos hábitos, romper, abster-se com hábitos e atitudes repetidas. Então, na verdade, nós temos que voltar a nossa vigilância para o nosso mundo íntimo. Cuidar do nosso mundo íntimo é se libertar desses ciclos viciosos e chegar num desencarne com aquela tranquilidade, com aquela serenidade. Não quer dizer que nós vamos chegar no plano espiritual perfeitos, porque não é possível isso. Quer dizer que nós vamos trabalhar cada dia, com o esforço de cada dia, buscando essa melhoria. E esse esforço faz com que nós sintonizemos com a espiritualidade amiga que vai nos sustentar, nos amparar, nos fortalecer. E nós vamos ter a coragem para continuar perseverando nessa luta, porque é uma luta. Os amigos espirituais sabem das nossas dificuldades. Os amigos espirituais sabem o quanto é difícil perceber o mundo físico e o mundo espiritual quando estamos encarnados. É uma luta muito grande, porque nós temos várias provas, várias expiações e várias dificuldades. Mas nós podemos investir na nossa encarnação sempre pensando no que Jesus falou. Mas, tendo sido semeado, cresce. Então, que nós possamos cultivar, que nós possamos semear no nosso mundo íntimo o bem, buscar sempre a fraternidade, buscar sempre elevar o nosso pensamento e buscar ter hábitos edificantes na nossa vida. No começo pode ser difícil, mas a prática faz com que essa sintonia com esses amigos espirituais, com espíritos que já conseguem fazer isso com mais facilidade, vai nos fortalecendo e nos ajudando a aproveitar a encarnação dessa forma, transformando a nossa vida, transformando essa etapa da nossa evolução. E para terminar, eu vou citar uma frase de Emmanuel, também do livro Nosso Lar. Emmanuel diz assim no prefácio do Nosso Lar: a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Então, que nós possamos hoje encarar a nossa encarnação já dessa forma consciente, que nós possamos ver essa encarnação como uma oportunidade de trabalho. Emmanuel diz que a encarnação é uma oficina sagrada, então tudo é trabalho. Então que nós possamos nos dedicar a cada vez mais ter consciência do que nós precisamos transformar nessa encarnação. Muita paz a todos, graças a Deus.